Dizer para vocês que eu já tive aqui várias vezes no Memorial da Resistência e sempre que eu entro nesse prédio esse que eu tive duas vezes, a primeira vez no Congresso de Biúna, quando eu fui preso, e a segunda vez foi mais difícil, quando eu vim preso do Araguaia para Brasília, de Brasília passei aqui no DOPS. E também tem nesse prédio um depoimento, uma testemunha de um companheiro desaparecido, o Edgar Aquino Duarte, com quem eu estive preso no fundão do DOPS, eu numa cela solitária e ele na outra. E o Edgar está desaparecido e tem processos em torno dele. E eu fiz um compromisso com o Edgar, aqui no DOPS, na época era um fundão, esse fundão não existe, porque as 4 celas eram separadas por uma porta de ferro, tinha 4 solitárias. E eu fiz o compromisso com o Edgar de que quem saísse primeiro na auditoria falava, porque eu estava incomunicável, ele também. E eu falei para a Rosa Cardoso, que era minha advogada, ela pediu habeas corpus ao juiz e o juiz negou. Eu acho, inclusive, que nessa ideia de recuperar a narrativa do que aconteceu no Brasil, uma das áreas que ficou muito preservada nesse processo todo foi a área do judiciário. E muitos companheiros tiveram, por falta de habeas corpus, eu estou citando um caso concreto aqui desse DOPS, o Edgar Aquino Duarte, foi negado o habeas corpus e o exame de corpo de delito. Muitos podiam ter sido preservados a vida se o habeas corpus tivesse sido concedido. E esse episódio também tem muito a ver com o Instituto Herzog, porque quando o assassinato do Herzog, eu estava preso no Barro Branco. E nós fizemos uma manifestação, dos 40 presos fizeram uma manifestação de protesto. Ninguém ia saber, ninguém ia ouvir, mas a gente tinha que fazer uma manifestação de protesto, porque a gente na cadeia, e a gente aprendeu isso da tortura, a gente tem que incluir a resistência como uma determinação da vida humana. A gente tinha que resistir independente da repercussão. E nós fizemos uma manifestação, cada um do seu jeito. E eu fiz uma manifestação que por acaso era a última botina que tinha sobrado dos meus pertences no Araguaia, botina de pneu, que eu andava na selva. E eu bati a porta com muita força e gritei uma palavra de ordem. Por isso eu fui punido e fui levado como punição para o Ceará, onde eu terminei os 5 anos de prisão. Eu coloco isso porque quando nós saímos da prisão, e eu vou chegar nesse assunto, havia uma disputa da narrativa do que aconteceu com a ditadura militar. E essa disputa e essa narrativa é muito parecido com o que está acontecendo, com o que aconteceu na Espanha, e que está acontecendo inclusive na Espanha, que na Espanha foi a lei do esquecimento. Aqui foi a lei da anistia. E nós, como sobreviventes da luta armada, e outros companheiros que não participaram da luta armada, a gente queria colocar essa narrativa. Agora, o espaço em 78, 77, para colocar essa narrativa, era muito difícil. Por quê? Porque eles diziam que a gente era revanchista, estava prejudicando a abertura lenta e gradual e segura, ia prejudicar a lei da anistia e que nós não devíamos fazer aquilo. A gente estava saindo da cadeia, estava vindo do exílio e a gente continuava com aquela cabeça tradicional da luta armada. A gente era muito isolado. Todos nós procurávamos redação de jornal, matérias, quem publicava as matérias era o jornal alternativo, que a grande imprensa não colocava essa matéria. Eu acho que isso tem a ver com a transição que foi pactuada aqui no Brasil. E no caso do Araguaia, teve uma pactuação que está registrada no livro Mata, do Leonêncio Nossa, em que os coronéis que seriam promovidos a generais não foram promovidos, no acordo do Leônidas com a cúpula da Aliança Liberal, da Frente Liberal, né? Mas eles não seriam punidos. Por isso que entrou aquela discussão da lei dos crimes honestos. E aquilo ali foi um debate. A gente viveu esse dilema, nós como militantes políticos. Esse dilema, ele chegou a um nível de radicalização na Constituinte. Vocês sabem que na Constituinte, o item do artigo 5º, que dizia que a tortura era crime contra a humanidade, isto é, imprescritível, nós perdemos essa votação por 13, 15 votos. Na época a esquerda fazia uma aliança com o centro que existia sempre nessa época, liderado pelo Mário Covas.
perdemos essa votação. Exatamente a palavra imprescritível foi retirada num destaque. Esse processo de recuperar a memória, eu tive um episódio que para mim foi muito interessante, porque hoje o que está errado, liberais, e nessa época eu convivi com alguns liberais, que eu sempre cito. Eu estava num dilema como deputado federal antes da Constituinte, que eu era da primeira bancada do PT, porque eu tinha assinado dos 40 presos políticos chamado Bagulhão, que era um documento que pela primeira vez registrou o nome dos torturadores, os métodos de tortura e o nome dos companheiros assassinados. Foi um processo que a gente fez de maneira muito bem feito, tiramos dentro da cadeia dentro de cigarro, foi um processo muito que envolveu todo mundo. E esse documento foi publicado logo após a lei da anistia. Mas ele não era reconhecido legalmente. E eu era o único deputado que tinha assinado aquele documento. Eu tinha que registrar aquele documento na Câmara dos Deputados. Aí teve a morte do Tancredo, o Sarney assumiu e disse: é a nova república. Eu vou registrar o documento. Aí fiz. O Ulisses Guimarães é o presidente da Câmara. Foi aí que nasceu uma relação muito respeitosa. O Ulisses me chama e disse: o pessoal quer caçar seu mandato porque você está registrando um documento que não está documentado, não tem carimbo, não tem nada oficial. E eu disse: mas é a nova república. Ele disse: mas não teve eleição direta. Eu disse: nem o senhor foi eleito presidente. Nós estamos diante de uma verdade, como é que faz? Eu não posso deixar de registrar porque eu fui preso político e agora eu sou deputado. Se eu tenho imunidade dada pela nova república, eu não posso recusar a transcrever esse documento. Ele disse: o pessoal vai lhe responder. E eu já conheci o regimento, eu vou responder o pessoal que vai me atacar. E eu disse, e no final ele disse: eu não posso ligar o microfone da direita porque o pessoal que quer caçar seu mandato vai falar. Eu disse: eu vou deixar só o da esquerda. Aí eu disse: e o documento? Ele disse: é isso que você não pode perguntar. Por quê? Ele disse: daqui a 20 dias você vai ler o documento transcrito dos anais da Câmara dos Deputados. Foi transcrito em 85, logo após a morte do Sarney. Eu estou mostrando como foi um drama, como foi uma luta para colocar uma narrativa. Não havia a lei do silêncio, a lei do esquecimento como na Argentina, como na Espanha, mas havia um consenso no país que a transição não cabia dentro dela a discussão do que foi a ditadura. Isso tem muito a ver com o processo que foi agora legitimado de resgatar a ditadura e a defesa incondicional da ditadura. E toda vez que se tocava nessa questão, e eu vivi o último episódio, que foi no Ministério da Defesa, a gente tentou uma batalha para que o Estado brasileiro, através das Forças Armadas, reconhecesse que houve terrorismo de Estado. Tinha que reconhecer que houve terrorismo de Estado. Se ele reconhece que houve terrorismo de Estado, era preciso fazer um pedido de desculpa. Porque é terrorismo de Estado, tem que pedir desculpa. Nós não conseguimos, apesar dos tensionamentos que a gente fazia, de viabilizar essa alternativa, que seria entre o julgamento da lei da anistia e o que ficou, era uma solução de admitir, através de um pedido de desculpa, que teve assassinato, desaparecimento, essas coisas todas estão aparecendo. Eu estou colocando esse debate da memória, ele tem um papel transformador. A memória, como diz o Boff, ela é subversiva, porque a memória traz para a consciência, para o agir, para a prática do ser humano, uma relação dialética entre passado, presente e futuro. E a memória, nesse sentido, ela é transformadora. Agora, ela não pode ser transformada em medo, nem em esquecimento, ela tem que ser algo vivo, porque o que os humanos viveram com intensidade tem que ser transformado em coisa vida, que mexe com sentimentos, com alma, com espírito, com corpo, com sofrimento, com marcas, etc. E, no caso específico do Araguaia, é importante, quando o Reino me procurou, eu coloquei esse cenário. A nossa relação com a população, que explica alguns casos que ele relata aqui, era uma relação que lá no Araguaia, na época que nós chegamos lá, não tinha Estado. Não tinha Estado, não tinha poder político. Eram os bate-paus, os pistoleiros, que faziam o trabalho da presença do Estado. E nós vivíamos naquele meio. E a nossa relação com a população era muito intensa, mas a população não sabia que a gente era guerrilheiro. Então, e havia uma regra entre nós que não podia estabelecer relação
afetivo ou familiar com a população local, que aquilo ali produziria um risco para a guerrilha. Agora, a população que tinha uma relação muito intensa conosco, é possível que tivesse acontecido o seguinte: essas pessoas foram presas ou torturadas ou mortas, e os seus filhos, suas filhas, podem ter sido objeto desse tipo de sequestro. Não estou me referindo ao envolvimento direto de filhos de guerrilheiros ou de guerrilheiros, estou me referindo a filhos da população, porque a gente tinha uma relação muito intensa e próxima da população, não dava para separar. Como a gente tinha uma vida clandestina e uma vida pública lá, a população tinha uma relação muito intensa. Para você ter uma ideia, quando eu estava preso lá, aí eu estava com outro nome, teve um rapaz que foi preso, e ele chegava para mim e dizia: olha, eu fui preso porque fiz mal a uma moça. Mal a uma moça, vocês sabem o que significa no interior. Aí ele disse: eu nunca imaginava que fazer mal a uma moça me levasse a essa situação. Ele disse: mas não é por isso. Você está preso porque você estava fugindo para você casar com a menina e eles acham que você é guerrilheiro. Aí eu já estava me identificando. E ele não. Aí ele disse: o que são aqueles fios que botam na minha orelha e eu pulo como sapo? Aí eu fiz a seguinte imagem: ele conheceu. Ele saiu da Idade Média, conheceu a modernidade, que é a eletricidade, através de um processo medieval que é a tortura. Ele não sabia o que passava nos fios e ficava pendurado na orelha. Eu fui explicar para ele. Para vocês terem uma ideia, como o mundo lá era muito misturado, misturava muito. Em relação, vocês sabem que eu convivi muito no meu destacamento com os dois casos que são citados no livro. O Teodoro, que era lá do Ceará, e o Oswaldão, que era o meu comandante. E como a gente tinha uma vida muito intensa, e toda guerrilha tem uma vida muito intensa, você conhece tudo, porque um defende a vida do outro. E a gente tinha coisas assim, não sabia de tudo, porque eu também não podia saber de tudo, né? Até por uma questão de segurança. Em relação ao Oswaldo, em relação ao Teodoro, pode ter acontecido. No caso do Oswaldo, que ele ficou muito tempo lá, desde 66, 67, foi um dos primeiros a ir para lá. E ele era muito conhecido na região, inclusive os Mutantes queriam que ele fosse candidato a vereador pela Arena em 70, na eleição de 70. Ele era muito conhecido, porque fazia parte do trabalho de ser conhecido sem fazer proselitismo político. Nós não éramos conhecidos, no meu caso e outros companheiros. No caso da população que vivia na região, como a gente tinha uma relação muito próxima dela, morava na mesma vila, no mesmo povoado, participava de festa quando tinha, participava de telecô, trocava de serviço, pode ter acontecido essa relação. Quer dizer, não é impossível, apesar da gente seguir normas de não ter uma proximidade muito grande. Mas pode ter acontecido esse tipo de relação. Foi isso que eu expliquei. Eu não tinha um fato concreto. O que eu tinha era o fato da proximidade que a gente tinha da população, que a gente tinha uma vida muito próxima, mas com outro nome, com outra relação, com uma outra identidade, um outro tipo de trabalho, a gente tinha essa relação próxima, tá certo? Inclusive de companheiros e companheiras que fizeram, através da medicina, um trabalho de relação muito intensa, eram os compadre e comadre com a população da região. Esse limite pode ter sido produzido uma relação afetiva e, evidentemente, os outros casos que o Reina coloca, eu acho provável, porque são filhos de camponeses e de camponesas que foram vítimas de morte e tortura, e essas pessoas ficaram jogadas. Como houve uma limpeza da área, vocês sabem que aquela área somente nos anos 70, final da década de 70 e 80, a área passou por uma limpeza. Não foi só a limpeza dos corpos enterrados no cemitério. Foi a limpeza das marcas, dos vultos, dos símbolos que estavam presentes na época da guerrilha. Pessoas que foram presas, pessoas que foram obrigadas a sair, pessoas que foram perseguidas. Tem toda uma história sobre a guerrilha que não foi devidamente documentada quando a coisa estava fresca. Os cemitérios, por exemplo, quando a gente conseguiu, as caravanas acessar os cemitérios, já tinha sido após
o que se chama uma operação limpeza. Operação limpeza. As pessoas que tinham uma relação muito próxima com a guerrilha, por exemplo, como o Amaro, os filhos dele que eram da guerrilha e tinham saído, as pessoas foram presas. Essas pessoas saíram de lá ou obrigadas ou medo. Então foi muito difícil recompor. Eu estou colocando isso porque eu, quando li o teu trabalho, entendeu, me colocou uma coisa muito na minha cabeça, porque quando eu estava preso no Araguaia, eu entrava em contato com a população local, como preso, mas sem a população sabendo que eu não era o Geraldo, eu era outro nome. E havia uma mistura de susto e admiração. Eu acho que você conseguiu tecer no livro um conjunto de informações e de conclusões que aborda o lado do conflito de quem não participou diretamente dele. Isso para mim foi impressionante, porque num conflito como esse, as vítimas não são só os que se envolvem no conflito. Lamentavelmente, as coisas mais penosas e mais dramáticas é com pessoas que nem entendem o que está em conflito. Como o pessoal dizia lá no Araguaia, isso aqui é a guerra. Como dizia o Padre Cícero, o rio Araguaia vai ficar vermelho, vai pegar fogo, porque é uma profissão do Padre Cícero. Aí quando ele viu bomba de napalm, aquelas coisas, eu dizia, é a guerra. Agora, aquilo ali era uma fantasia. Esta fantasia produziu, no meu modo de entender, está entendendo? Frase como essa, é o fio que bota na minha orelha e eu acho que eu estou pulando como um sapo. O que é isso? Quer dizer, a tragédia da repressão política e da violência, ela afeta de maneira bárbara pessoas e seres humanos que não têm nem consciência do que está acontecendo aquilo. E eu acho que no caso da tua pesquisa, ela tem um sentido ontológico muito profundo, porque tenta trazer para a narrativa essas pessoas que não estavam nem na guerrilha, nem estavam contra a guerrilha. Estavam escondidas. E escondidas ainda estão, porque como a repressão lá foi ampla, geral, não tinha limite. Eu quando fui preso, eu fui torturado publicamente. Na Praça de Xambioá, lá nada era escondido, porque eu fazia parte do afastamento da população, o terror público. Deixa eu contar uma coisa bastante interessante. Continua não sendo escondido as coisas lá. Eu estive 2 vezes no Araguaia. Uma das vezes foi final de maio, começo de junho de 2017. E 2017 havia uma efeméride de 45 anos da guerrilha do Araguaia. Então foi feito uma ação na prefeitura, na Câmara Municipal, em homenagem aos sobreviventes e aos desaparecidos e tal. E nos mesmos dias que aconteceram essas palestras, foram 2, 3 dias lá, o Exército resolveu fazer uma ação cívico-social, a tal da ACISO, que eles costumam fazer no mês de agosto. Até hoje eles costumam fazer esse ACISO naquelas cidades lá da região do Araguaia. Eles trouxeram de agosto para o final de maio, começo de junho, então encheu de militar lá. E no plenário da Câmara Municipal de Marabá, teve debate, eu participei de uma mesa para contar um pouco da minha pesquisa e tal, e no meio da plateia tinha militares que se identificaram. Eu sou do Exército, e depois uma outra pessoa ligada ao pessoal da guerrilha lá falou, esses caras são da S2, do Serviço Secreto. O cara se identificou, sou do Exército, e fez pesquisa, fez pergunta, sem nenhuma cerimônia. Sem nenhuma cerimônia. É isso aí. Então eles continuam fazendo isso até hoje. Eles continuam indo na casa dos camponeses para dar uma prensinha, para ver se tem alguma informação a mais. Quando não dão uma prensa, eles dão uma cesta básica. A pessoa que coopera com eles dão uma arma. Continua até hoje. Existe uma ação do Ministério Público Federal lá exatamente investigando isso. Exatamente. Então, pessoal, para terminar, primeiro que a narrativa sobre a resistência no Brasil, ela é uma narrativa aberta, ela não está encerrada. E vale a pena a gente fazer esse debate, essa discussão, no sentido de resgatar, porque a narrativa em si, ela é transformadora, ela é subversiva, ela é revolucionária. Que a verdade, para alguns, liberta o ser humano, para outros ela é revolucionária. A verdade
A coisa pior para os torturadores ou opressores é que a verdade um dia será revelada. Né? E aparece, não tem jeito. Isso faz parte do fazer humano, eu acho que isso aí é importante. Segunda coisa, eu acho que essa discussão que nós tivemos, uma participação, e eu quando saí da guerra e quando eu fui preso, saí da prisão, eu me coloquei como tarefa minha relatar o que eu sabia, o que eu conhecia, eu relatei. Nos processos da auditoria, nos processos do livro Tortura Nunca Mais, né? E em vários momentos da minha experiência política, até esse documento da época do Barro Branco. E eu acho que é muito importante esse tipo de discussão. Nós não estamos aqui olhando o retrovisor. Nós estamos com o retrovisor e com o para-brisa. Nem você pode ficar só com o para-brisa, nem sem o retrovisor. Tem que equilibrar os dois. E nesse processo, não está aqui apenas a posição de quem sobreviveu. É a posição de um militante político que luta por uma sociedade democrática, justa, libertária, solidária. E que não aceita a determinação de que não há algo melhor para a humanidade a não ser baixar a cabeça para a dominação capitalista. Não tem condições de aceitar isso. Então, muito obrigado. Com a palavra a vocês aqui do Governo. Sim, queria registrar a presença do deputado Adriano Diogo, que está se juntando a gente agora, e agradecer de novo a presença de todos. Eu só, antes de passar a palavra para a plateia, eu só queria fazer um comentário com base no que o Rogério comentou, que eu não tinha me apercebido desse fato. Eu morei 7 anos na Argentina, né? Eu vivi esse período onde não podia falar, tinha a lei do ponto final, que se chamou lá, que não podia, até que subiu um presidente né, que tomou a decisão de que a lei da anistia tinha que ser revogada, e ele simplesmente trocou com os ministros da Suprema Corte, lá do Supremo Tribunal Federal, e os que vieram, os novos, a maioria votou pela inconstitucionalidade da lei da anistia. Agora, uma coisa que o Rogério falou é que sequestro de crianças, os militares na Argentina, eles não começaram a ser presos pelos crimes de tortura, ou pelas mortes, ou pelo assassinato, embora, né, tivessem provas que eles assassinaram. Eles começaram a ser presos quando o sequestro de criança apareceu. Quando se provou que o general fulano de tal estava lá na base quando uma criança foi levada, esse crime de sequestro de criança é inafiançável e é imprescritível. E por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque esse livro pode ser a origem, né? A origem do que poderia ser, embora o Supremo Tribunal Federal tenha dito a lei da anistia vale para todos, se a gente conseguir provar, através do estudo, quem são as pessoas responsáveis por sequestros de criança, bom, esse pessoal pode ser levado à justiça pelas familiares, como aconteceu na Argentina. Os primeiros militares presos na Argentina foram presos com única acusação, sequestro de criança. Depois, no julgamento, vieram os outros. E tem gente presa, né, com prisão perpétua. Então, eu acho a grande contribuição desse livro é que ele pode nos abrir para o futuro, isso que você falou, a justiça, que nos faltou. Bom, vamos abrir, quem está aberto aqui é o Aníbal. Camila, você quer? E o Adriano? Anivaldo Padilha, alguns me conhecem, outros não, mas eu sou um ex-preso político, resistente contra a ditadura, fui sequestrado pelo Dói Corda, depois enviado aqui para os DOPS, em 1970. Mas o que eu quero falar não é sobre isso, não.